Nós iremos tomar por base para a leitura o capítulo 1, versículos de número 1 e 2. A partir de hoje, irmãos, por ocasião das escalas que o nosso pastor me confiar, eu estarei expondo toda a primeira epístola de Pedro. Então eu estarei pregando uma série de mensagens baseados nesta carta. E a ideia geral que eu irei abordar é sobre o seguinte tema: esperança. Como deve viver o cristão em um mundo hostil à sua fé. Então, a partir de hoje, por ocasião da escala mensal que o pastor nos confia, sempre que for pregar, eu estarei expondo toda a primeira epístola de Pedro. Hoje, nós estaremos falando no capítulo 1, versículos 1 e 2. Por gentileza, os que encontraram o texto bíblico, confirme dizendo amém. Amém. Assim está escrito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Se assente, irmãos, por favor. Se o tema geral que eu irei tratar enquanto expondo a primeira epístola de Pedro é esperança, como deve viver um cristão em um mundo hostil à sua fé, hoje, em face dos versículos que lemos, eu irei falar sobre eleitos em um mundo hostil. Eleitos em um mundo hostil. Para que possamos nos situar no tempo e no espaço, é necessário que façamos uma breve retrospectiva em caráter introdutório a respeito da primeira epístola. Como o próprio nome sugere, inclusive na primeira parte do versículo 1 do capítulo 1, o autor desta carta é o apóstolo Pedro. Ele é quem a escreveu. A carta, ela foi escrita por volta de julho do ano 64 depois de Cristo. E ela foi escrita, conforme o capítulo de número 5 desta mesma epístola, e o versículo de número 13, enquanto Pedro estava na Babilônia. Contudo, Babilônia, conforme o próprio apóstolo menciona, é um pseudônimo para a cidade de Roma. A data em que esta carta foi escrita, ela é de suma importância para que nós possamos compreender os motivos pelos quais ela foi escrita. A história aponta que foi nesse período em que ocorreu
o grande incêndio na cidade de Roma. Naquele período, haviam 14 bairros na cidade. E em razão deste incêndio, 10 dos 14 bairros foram consumidos pelo fogo. A história aponta que Nero, imperador romano da época, mesmo sendo o causador deste incêndio, porque queria colocar em prática o seu desejo de construir uma cidade imperial ainda maior, ele colocou a culpa nos cristãos e judeus, fazendo destes o bode expiatório por conta deste incêndio. E isso desencadeou em uma das mais severas perseguições que o cristianismo já sofreu na história. Historiadores apontam que a perseguição foi tamanha que faltou madeira para fazer cruz, a fim de queimar os cristãos em praça viva. Em razão dessa perseguição, houvera muitas mortes e muitas torturas. É por isso que o apóstolo Pedro escreve esta carta. Ela foi escrita com a intenção de consolar e de fortalecer os cristãos daquela época, cuja ideia do apóstolo era encorajá-los a permanecerem firmes no Senhor diante dos sofrimentos e das aflições que estavam enfrentando. Os cristãos, historicamente, eles sempre foram expostos a um sistema que os odeia, mas este ódio, na verdade, é apenas o reflexo do ódio que eles sentem por Jesus Cristo. Por isso, essa carta, ela é a resposta de Pedro a uma pergunta. E que pergunta é essa que Pedro responde nessa carta? Pedro responde a seguinte pergunta: como deve o cristão viver em um mundo que é hostil à sua fé? Como que nós, enquanto cristãos, devemos viver em um mundo que nos odeia, como um reflexo do ódio que ele sente por Jesus Cristo? E a resposta que o apóstolo nos apresenta é que nós devemos viver em um mundo hostil à nossa fé, tendo a esperança firme e inabalável em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os versículos que nós lemos, eles configuram a seção introdutória da carta. Como característico em todas as epístolas do Novo Testamento, geralmente nos primeiros versículos se faz conhecer o autor da carta e para quem ele está escrevendo. Esta seção é chamada também de saudação. E com base nesses versículos que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele exorta os leitores desta carta a entenderem que diante do sofrimento, das perseguições e das aflições, nós devemos ter consciência de quem somos em Deus. Diante de toda a hostilidade do mundo, de todo o ódio que o mundo reverbera contra a Igreja de Cristo, os cristãos devem viver esperançosamente, não com base nas circunstâncias,
A esperança do cristão não deve estar fundamentada no fato de que as contas estão pagas, de que o dinheiro do nosso trabalho está caindo mensalmente, de que temos saúde, de que tenhamos um teto sobre as nossas cabeças. Não é nisso que devemos pautar e embasar a nossa esperança. A nossa esperança deve estar embasada em quem Deus é e da posição que nós temos diante dele. Que posição é essa? Percebam, esses dois versículos tratam de um assunto em comum: a eleição. E por eleição, entendamos, eu não estou falando aqui referente a eleições municipais, estaduais ou federais. Eu estou falando de uma das matérias mais importantes das Escrituras, a eleição divina. Então, com base nisso, eu quero, junto com os irmãos, olhar no texto algumas verdades a respeito desta eleição. Vejamos então, em primeiro lugar, que a igreja, ela é a reunião dos eleitos em Cristo. Acompanhe comigo, versículo 1, a primeira parte do texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. O apóstolo Pedro aqui, ele descreve os cristãos como sendo eleitos. Eleitos, no entendimento de Pedro, são aqueles que foram escolhidos e separados dentro de uma massa humana e trazidos para perto daquele que os elegeu. No Antigo Testamento, a palavra eleitos, ela era utilizada para se referir a Israel como povo de Deus, que em sua soberania os escolheu para ser dele. No Novo Testamento, essa palavra ela é utilizada em referência à igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando aqui de igreja enquanto organização. Em outras palavras, quando eu falo de igreja aqui, eu não estou falando de igreja no sentido denominacional. Eu não estou falando de Assembleia de Deus. Eu não estou falando de igreja batista. Eu não estou falando de igreja presbiteriana. Quando eu falo de igreja aqui, eu estou me referindo ao organismo vivo de Deus, ao corpo místico de Cristo, a igreja espiritual e universal que se manifesta sobre a face da terra. O apóstolo João, na sua segunda epístola, no versículo 1, ele escreveu o seguinte: eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e aos seus filhos, quem amo na verdade. Nesse texto, João, ele está se referindo a uma igreja local como sendo a senhora escolhida, ou como sendo a senhora eleita. Pedro, então, aqui, ele está usando esse termo para conscientizar os seus leitores, bem como encorajá-los a não enxergar a perseguição, o sofrimento e as aflições como se Deus os houvesse abandonado. O que nós precisamos entender
é que as circunstâncias externas que enfrentamos, enquanto estamos nesta vida, ela não altera a realidade de Deus ao nosso respeito. As lutas, as dores, os traumas, as agonias, as necessidades que nós enfrentamos e continuaremos enfrentando enquanto aqui estivermos, não indica que Deus nos abandonou, não indica que Deus nos esqueceu. Pedro, ele visa conscientizar aos leitores que as circunstâncias não mudaram o fato de que eles eram escolhidos por Deus e de que a segurança deles estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E aqui nós devemos aprender com Pedro esta verdade fundamental para a nossa fé. Pastor, como eu posso resistir aos ataques de um mundo hostil à minha fé? Nós poderemos resistir aos ataques vis, cruéis e vilipendiosos contra a nossa fé, entendendo que Deus permanece o mesmo. Nós iremos resistir aos ataques cruéis, horrendos e sanguinolentos à nossa fé, acreditando invariavelmente que Deus tem o controle das nossas vidas nas mãos dele, de que a minha vida, a sua vida, a sua família está nas mãos daquele que se assenta sobre um alto e sublime trono, e que ninguém pode nos tirar das mãos dele. Ainda que se levantem, ainda que nos hostilizem, Deus permanece o mesmo, aleluia. Ainda que nos odeiem, Deus continua o mesmo. Ele nos escolheu para sermos o seu povo aqui na terra, aleluia. Mas em segundo lugar, Pedro, ele apresenta a condição dos eleitos aqui neste mundo. Ele diz, nas partes finais do versículo 1, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Preste atenção nisso. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estas cidades estão todas localizadas ao norte da Ásia Menor. A Ásia Menor ficava localizada o que para nós hoje é a atual Turquia. Mas o ponto de enfoque aqui é a condição dos eleitos no mundo, e não necessariamente o local aonde os cristãos estão no mundo. Pedro aqui se refere aos cristãos como sendo forasteiros na dispersão. Forasteiro é um morador de um país estrangeiro, e dispersão se refere a uma pessoa que está de passagem por um território, sem a intenção de fazer morada permanente naquele lugar. Para Pedro, então, a condição dos cristãos, enquanto forasteiros na diáspora, representa que
em razão da perseguição, os leitores da carta, os leitores originais, estavam espalhados pelo mundo. E aqui, forasteiros na dispersão, Pedro está se referindo à ideia de que o cristão vive nesse mundo, mas ele não é deste mundo. Ele está nesse mundo, mas ele não pertence a este mundo. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 14, ele corrobora esta condição. Ele diz o seguinte: pois não temos neste mundo uma cidade permanente, porém aguardamos a cidade que está por vir. O cristão, ele está aqui, mas o seu coração está nos céus. Pedro assim descreve a condição dos cristãos neste mundo, a fim de os consolar. Aqui não é o destino final do cristão. Aqui não é o destino final do cristão. Nós estamos aqui, mas vendo este mundo apenas como uma ponte de passagem para a nossa pátria celeste. Diante disso, se somos perseguidos, enfrentamos sofrimentos e aflições, quando formos para a pátria celeste, será cumprido em nós a promessa de Apocalipse 21:4, que diz: e ele, Jesus, ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas estas coisas serão passadas. Todas estas coisas serão passadas. Eu sei que a agonia às vezes parece que nos levará ao fim. Eu sei que a luta às vezes parece fazer que chegamos ao nosso limite, mas haverá um momento em que todas estas coisas serão apenas uma lembrança distante, que não causará mais dor, que não causará mais lágrimas, que não causará mais aflição. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18, quando fala do sofrimento dos filhos de Deus, ele chega à seguinte conclusão: eu tenho por certo que a luta deste tempo presente não pode se comparar à glória que em nós será revelada. Ali Paulo, ele tira a expressão da matemática. Quando ele diz eu tenho por certo, em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: eu fiz conta em cima de conta, soma em cima de soma, mas ainda assim eu cheguei à conclusão que a dor, a perseguição, a aflição, a agonia que eu passo aqui não vale nada perto do que eu irei desfrutar na eternidade. Não desanime, não desista. Deus te escolheu, por mais que esteja duro, continue em frente, continue caminhando, porque você está indo para um lugar que não tem mais choro. Aleluia, 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 aleluia.
Em terceiro lugar, Pedro, ele mostra a causa da eleição. Por que somos escolhidos? Por que fomos chamados? O que ocasionou isto? Quais são as razões para que isso aconteça? Ele diz no versículo 2, a parte A: eleitos segundo a presciência de Deus. A eleição não é fruto da nossa vontade. Nós não fomos eleitos por nós mesmos. A eleição não é fruto de um pleito político. Pedro, ele deixa claro que a eleição acontece segundo a presciência de Deus. Ele afirma que a escolha da igreja acontece por conta da presciência do Pai. Essa igreja, que é o organismo vivo, que é o corpo místico do Cristo, foi escolhida por Deus em Cristo, na eternidade, para a salvação. O apóstolo Paulo, ele corrobora o pensamento de Pedro. Em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, ele escreveu: mesmo antes de criar o mundo, ou seja, quando nem o primeiro ato criacional havia sido colocado em prática, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa, diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para Pedro, Deus Pai é aquele que em sua soberana vontade e graça nos escolheu para sermos salvos. E que além disso, ele está ativamente empenhado nesse processo para concretizar esta salvação em nossas vidas. Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versos 38 a 40, ele disse o seguinte: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite a todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em outras palavras, ainda que venhamos a tombar nesta vida, ainda que o nosso corpo seja carcomido pela doença, ainda que o nosso sangue seja derramado pelo viés do martírio, como foi com os nossos irmãos do primeiro século, ainda que venhamos a tombar nesta vida por conta das lutas, das aflições e da morte, nós seremos ressuscitados com Cristo para viver com Ele eternamente. Amém. Em quarto lugar, Pedro, ele fala que a santificação é a sinalização da eleição. Versículo 2, parte B: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Aqui Paulo, melhor dizendo, Pedro fala da santificação como uma evidência daqueles que foram eleitos. A santificação não resulta em salvação, mas a salvação resulta em santificação. Pedro está dizendo que por conta da eleição de Deus,
nós devemos viver em santificação do Espírito. Santificação aqui é o novo estilo de vida dos eleitos de Deus. São aqueles que adaptam suas condutas aos novos padrões, sob uma perspectiva diferente daqueles que vivem neste mundo. Pedro descreve aqui a santificação como a ação do Espírito, porque é Ele quem opera a santificação em nós. Ou seja, é o Espírito quem convence o homem sobre a necessidade de ser justificado. É o Espírito quem regenera o homem. E é o Espírito quem purifica o homem. Por que muitos fracassam na santificação? Por que muitos fracassam na vida cristã? Vivem uma vida cristã de gangorra. Uma hora estão nas alturas em glória, e outra hora estão rastejando no chão. Porque não entenderam que a vida cristã, o seu poder, está na ação do Espírito. É o Espírito quem nos conduz triunfantemente em santificação. É o Espírito quem opera em nós. Paulo em Gálatas 5,16 ele disse: andareis no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele não está dizendo ali que sermos dominados pelo Espírito irá eliminar de nós as vontades da carne. Mas ele está dizendo que apesar disto, por conta da influência e do poder do Espírito em nossas vidas, nós não cederemos às tentações da carne. Pastor, como saber se eu sou cheio de Espírito? É pulando num pé só? Não. É indo nos cultos de segunda a segunda? Não. É como você lida com as tentações desta vida. É como você lida quando ninguém está vendo. É o que você faz quando os olhos do pastor não estão sobre você, do papai, da mamãe, do esposo, da esposa. É isso que denota a verdadeira santificação. O Espírito nos guarda enquanto estamos neste mundo, para que não sejamos corrompidos por Ele. É Ele quem opera a santificação em nós, sinalizando que somos eleitos de Deus. Em quinto lugar, Pedro diz que nós somos eleitos para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Cristo. O apóstolo Pedro aqui apresenta o fruto da eleição na vida do cristão. Para ele, o eleito vive neste mundo para uma única coisa: obedecer a Jesus. Obediência aqui é uma decisão de viver segundo o Evangelho e de conformar nossa conduta de acordo com os mandamentos de Deus. Contudo, obediência não deve ser visto como sinônimo de bem-estar. Há muitos que equivocadamente pensam assim: eu estou fazendo toda a vontade de Deus, por que essas coisas estão me acontecendo? Mas pensar assim é negar a história da nossa fé. Foi por obedecer a Deus que Paulo foi perseguido, foi apedrejado, dado como morto e foi martirizado. Foi por obedecer a Deus que a igreja primitiva, incluindo os apóstolos, foram todos perseguidos até a morte. Foi por obedecer a Deus que Jesus morreu numa cruz. Então não devemos tomar obediência como sinônimo de bem-estar.
devemos entender que obedecer a Deus não é opcional. Obedecer a Deus não é uma escolha. Eu não escolho que eu vou obedecer na palavra dele. Eu busco viver ela pela graça de Deus integralmente. Obediência não é uma escolha. Não é opcional. Mesmo que diante da oposição à nossa fé, façamos como Pedro e os demais apóstolos fizeram em Atos 5:29. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Mesmo que a nossa fé seja posta à prova, nós devemos escolher obedecer a Deus. É muito bonito, irmãos, olhar para a história da igreja primitiva e saber que diante de leões, diante de carrascos, nossos irmãos escolheram preferir entregar as vidas do que negar a Cristo. É muito bonito. Nós romantizamos, falamos disso, cantamos isso. Mas nós não escolhemos obedecer a Deus diante de uma situação pequena da nossa vida. Preferimos ir pelo caminho mais curto. Lá no trabalho, irmão, você não deve fazer o que mais fácil. Você deve fazer aquilo que está em plena vontade e de acordo com a palavra de Deus. Você deve obedecer a Deus, ainda que isso lhe custe uma promoção. Na escola, na faculdade, jovem, você deve obedecer a Deus, ainda que isso lhe custe uma nota boa. Ainda que isso lhe custe uma reprovação de um ano. Porque obedecer a Deus não é opcional. Ela é uma ação natural de todo aquele que foi escolhido por Deus, que foi eleito por Deus. Em sexto e último lugar, Pedro diz que os eleitos, eles desfrutam da graça e da paz do Senhor em meio ao mundo hostil. Parte final do versículo 2. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Para Pedro, a graça e a paz do Senhor, elas são naturalmente bênçãos decorrente da eleição. O fato de ter sido escolhido e salvo em Cristo faz com que nós experimentemos a graça de Deus, por sermos salvos, e isto ser um gracioso favor de Deus revelado em Cristo Jesus para nós. E a paz divina acompanha esse processo. Contudo, por que Pedro diz graça e paz vos sejam multiplicadas? Você só multiplica alguma coisa que você já o possui. 0 mais 0, 0. Não se faz conta com 0. Então, para Pedro, a quem ele está escrevendo aqueles já desfrutaram a graça e a paz proveniente da salvação. Mas ele roga, ele deseja que esses irmãos desfrutem de modo dúplice, multiplicadamente, da graça e da paz do Senhor. A ideia é que diante dos sofrimentos e aflições, resultado das perseguições, é necessário uma multiplicação da graça de Deus e da paz do Senhor para enfrentar os desafios. Paulo, em Filipenses 4:7, ele escreveu: então vocês experimentarão a paz de Deus,
que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Paz aqui não é sinônimo de guerras externas. Paz aqui é, apesar das guerras externas, o nosso interior está pacificado. Por exemplo, quando nós vemos o episódio da travessia do lago de Genezaré, que uma grande tempestade se levanta. Percebam que o problema para Jesus não foi pacificar a tempestade que estava do lado de fora. Foi pacificar a tempestade que estava do lado de dentro. E a falta de confiança em Deus faz com que as tempestades externas sejam pequenas diante das tempestades internas. A falta de plena confiança em Deus faz que diante das perseguições internas, isso domine o nosso coração, a nossa mente. E isso coloque em xeque a confiança que temos em Deus. Confiar em Deus quando tudo vai bem, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Confiar em Deus com as contas pagas é a coisa mais simples do mundo. Contudo, a nossa confiança, a nossa crença em Deus, por sermos salvos, precisa superar a confiança dos demônios. É isso mesmo, eu queria causar esse impacto. É isso mesmo. Sabe por quê? Tiago diz que eles creem e tremem. E você, diante dessa palavra, qual tem sido a sua postura? Os demônios creem e tremem. E você? E nós? Qual é a nossa postura diante de Deus? Ou será que vai ser necessário toda vez vir aqui alguém, levanta a mão, pega aí, recebe aí. Até quando nós iremos estar indiferentes à palavra de Deus? Até quando nós iremos tratar isso apenas como um discurso político e não como Deus falando por meio da sua palavra? É por isso que diante das adversidades nós fraquejamos. Porque a nossa confiança não está pautada na palavra dele. E por isso a paz nos é roubada.